O turismo de proximidade vem ganhando destaque. De acordo com o Ministério do Turismo, o número de buscas por viagens ao interior do Brasil cresceu 13% em 2020. Diante desse cenário, algumas instituições vêm estimulando o turismo regional, como é o caso do Sesc Rio, que revela alguns destinos incríveis e desconhecidos da população fluminense. Essas e outras iniciativas você vai conhecer no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! No programa de hoje, eu converso com o diretor de programas sociais do Sesc RJ, Fernando Silva. Oi, Fernando, tudo bem? Olá, tudo bem? Vocês iniciaram recentemente uma série de programas em parceria com a Band Rio, falando dos destinos aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse projeto. Pois é, esse programa é uma iniciativa do Sesc do Rio de Janeiro, junto com a Band Rio. A nossa equipe de turismo social, nós temos turismólogo em nossas unidades do Sesc. Nós abordamos todas as pequenas riquezas e joias turísticas que o Rio de Janeiro tem, mas que não são tão conhecidas quanto as já tradicionais, né? E aí, só que são tantas riquezas, só que são tantas relíquias turísticas, tanta opção, tanta variedade, que a gente teve que montar 26 edições desse programa Sesc na Estrada para justamente poder mostrar cada uma dessas riquezas para a nossa população, que são tão pouco divulgadas. Gente, um pouquinho desses destinos, assim, qual foi o foco? Vocês começaram pela Baixada Fluminense, não foi? Exatamente, a gente já mostrou. O programa está indo ao ar às 18h50, né, dentro do Jornal da Band, na Band Rio, e nós já mostramos o passeio de balão de Xerém. Olha como é que as coisas elas podem ser abordadas, né, por outro olhar, né? A gente tem frequentemente não, mas periodicamente aparecem matérias aí na imprensa sobre balões que acabam incendiando determinados lugares, né? Balão que é considerado ainda uma ação criminosa e ilegal. Só que você tem no distrito de Xerém, no município de Caxias, o passeio de balão de maneira turística. A gente vê tanto aquelas fotos daqueles passeios de balão lá na Turquia, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma opção, acessível, a gente tem uma opção romântica, a gente tem uma opção de passeio de balão onde você consegue admirar a natureza, onde você consegue ter uma experiência que você não tem facilmente no dia a dia. E aí, fora isso, a gente tem também a Cascata Condideu, em Sumidouro, a gente tem o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, a gente tem as Dunas do Peró, em Cabo Frio, Centro Histórico de São Francisco da Baboana. Então, assim, são muitas opções. O Quilombo do Campinho, em Paraty. Então, são diversas opções. Tanto é que a gente construiu 26 edições desse programa, e como eu falei, está indo ao ar aos sábados, porque são muitas riquezas, são muitas opções turísticas que a gente tem no nosso estado. E como é que foi a ligação, né, o mapeamento dessas atrações? Certamente você falou, e eu concordo, né, são tantas opções que provavelmente houve uma edição aí, né, 26 é até pouco, e pode ser só o começo aí de várias temporadas, né? Exatamente. Em 2019, quando ainda estava tudo presencial, a nossa equipe de turismo social, ela faz um trabalho de curadoria, né, de locais, do aspecto histórico-cultural, do aspecto educativo dos passeios turísticos, das excursões turísticas junto à nossa população, para que ele tenha sempre uma experiência educativa, para que cada vez mais ele saia com a sensação de pertencimento àquele lugar. Nós pertencemos ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro pertence a nós. A gente precisa ter essa consciência, né? Inclusive, a gente acredita que esse resultado a longo prazo vai diminuir uma série de índices negativos que a gente tem no Rio de Janeiro, depredação, enfim, violência e coisas do tipo. E a nossa equipe, em 2019, para você ter uma noção, só no Rio de Janeiro, nós visitamos mais de 50 municípios, mais de 50% dos municípios do Rio de Janeiro, com as nossas ações de turismo social. Então, a equipe ela fez esse trabalho de curadoria, onde a gente sabe que o turismo, cada ação turística dessa, ela consegue mobilizar mais de 50 segmentos: gastronomia, farmácia, transporte local, diversão, entretenimento, cinema, enfim, arte, cultura. Então, dentro desse trabalho, nossa equipe, começou a pandemia, foi todo mundo para casa, foi todo mundo virtual. A gente sentou e falou, gente, agora vamos lá. Agora a gente tem que, nosso público está em casa, não vai poder ir para lá. Então vamos pegar ainda mais lugares, ainda mais opções, ainda mais riquezas e vamos colocar na tela do computador, na tela do celular dessas pessoas. Para que quando lá na frente a gente começar a voltar, e esse lá na frente, pelo visto, está chegando cada vez mais próximo, a gente tenha cada vez mais opções para a gente ter experiências e o principal, essas opções, elas tornam essas experiências acessíveis.
né? Ainda existe aquela lenda dos passeios, os passeios para você viajar é caro, para você passear é caro, para você passar umas férias em algum lugar é caro. Não, o Rio de Janeiro tem dezenas de opções acessíveis, com experiências incríveis para a população. É a oportunidade de ser turista da própria cidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa do SESC de Turismo Social, né? Como é que é feito esse processo? É aberto a toda a população? Como é que as pessoas podem acessar na medida que esse processo de abertura for acontecendo, né? E a possibilidade de a gente ter deslocamentos em grupos? Perfeito, exatamente. O SESC ele é uma empresa voltada para o trabalhador do comércio, bens, serviços e turismo, seus dependentes, mas suas atividades são estendidas a toda a população, a toda a sociedade, né? E quando a gente pensou esse programa, a gente entendeu que, futuramente, isso até que a gente deve acabar falando mais sobre isso, futuramente, a partir de hoje em diante, a gente tem diversos tipos de público, com diversos tipos de interesses, com diversos tipos de perfis, que buscam diferentes tipos de opções de entretenimento, diversão, lazer, enfim. E aí, quando você entende essas pessoas, quando você entende que a gente está num cenário de pandemia, quando você entende que a gente tem tantas riquezas próximas, quando a gente tem um cenário de pandemia mundial, crise econômica, crise biosanitária, nós pegamos toda a nossa equipe e fizemos um trabalho, montamos um comitê científico para entender o que nós já temos de experiência turística, o que nós temos de normas, decretos, enfim, regulamentações municipais, estaduais, federais, o que a academia, o que o ambiente científico está trazendo para a gente de evidências, para a gente cada vez mais trabalhar em cima de evidências científicas, e o que o mercado lá fora, que já começou a retornar um pouco antes, já vem trazendo de boas práticas. E aí nós entendemos que, independente de pandemia ou não, independente de como a gente vai rodar daqui para frente, a gente precisa ter esse conteúdo muito bem trabalhado e muito bem atualizado e muito bem acessível ao público, para que ele cada vez mais tenha opções, tenha conhecimento e tenha autonomia e propriedade de escolher as suas ações de lazer daqui em diante. Então, esse é um trabalho que veio para ficar, né? O conteúdo na internet veio para ficar, os blogs, os vídeos, os debates, os painéis. A gente chegou, inclusive, a fazer, já me estendendo aqui um pouquinho, a gente chegou a fazer um workshop, uma oficina de curadoria de fotos de viagens, né, para você reunir as suas fotos, quais as que estão impressas, quais as que estão em arquivo no computador, faz uma divisão. O que você conseguiu descobrir com aquela divisão de fotos que você tem? Será que você fez mais passeios para praias? Será que você fez mais passeios para regiões de frio? Será que você fez mais para gastronomia? Pega esse material e começa a pensar as próximas em cima disso. Para você ver um pouco da riqueza que é você trabalhar o conteúdo turístico de maneira digital, né, de maneira a disseminar isso na internet, para você reverberar isso em ações presenciais. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, você não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente falou lá na abertura do programa sobre essa questão do turismo de proximidade, né? Que é a tendência que se aponta aí para o setor das pessoas começarem a se deslocar internamente. O que isso traz também de vantagens para programas estruturados focando na possibilidade de tornar acessível essas viagens, essa experimentação da cidade sob uma outra perspectiva? Quando a gente fala do turismo de proximidade, a gente está falando aí de distâncias inferiores a 500, 400 quilômetros. Em paralelo, quando você tem aí todas as evidências que comprovam que o turismo ele tem um impacto direto em mais de 50 segmentos da cadeia econômica produtiva do local, você entende que pequenas ações acontecendo simultaneamente, paralelamente, consistentemente, né, continuamente, elas podem gerar uma série de riquezas para a população. A gente tem muito, nessas conversas, a gente olha muito pela experiência do cliente, por aquele que vai que de repente não tinha condições ou não tem condições de fazer um passeio mais longe, uma excursão, uma viagem, mas que ele acaba de descobrir que tem tantas opções aqui perto. Mas a gente também tem que olhar para o comerciante daquela região, que basicamente atendia o público local, que agora existe uma nova perspectiva dele começar a receber pessoas de fora, né, para as pessoas que trabalham naquele comércio, para o próprio município em si.
Inclusive, até a própria população ela pode, junto aos suas autoridades públicas, buscar que cada vez mais o seu trabalho de conservação, o seu trabalho de preservação do seu patrimônio cultural, ele seja cada vez mais bem feito, porque não existe patrimônio maior ou melhor ou mais rico ou menos rico. É o patrimônio da sua cidade, é o patrimônio do seu município, da sua região. Então, ele tem uma esfera, ele tem um entorno de mobilização econômica, de transformação social, de valorização histórico-cultural, que tende a gerar bons resultados e indicadores de qualidade de vida para a nossa população e para a nossa sociedade. E é muito interessante trabalhar isso em parceria com o setor público, né? Porque muitas vezes algumas secretarias carecem de investimento ou de conhecimento mesmo de toda essa riqueza. Então, esse mapeamento sendo feito, né, pelas instituições e as parcerias sendo estabelecidas, isso acaba criando mais resultados ou resultados de mais longo prazo. Olha, você foi perfeita agora na sua colocação, tanto é que quando eu tinha dito antes que as nossas equipes elas pegaram o que o ambiente acadêmico estava fazendo e trazendo como evidências, o que os governos estaduais, municipais e o federal estava trazendo como normas, decretos e legislações, e o que o mercado vem trazendo como boas práticas. Na verdade, não foi literalmente só um estudo, uma curadoria, foi sim uma roda de conversas, reuniões, grupos de trabalhos, comitês, com pessoas de todas essas esferas para fazer esse trabalho de construção. Esse trabalho do turismo, né, falando aí do Sesc na Estrada e todas essas ações que reverberam, ele foi literalmente assim, uma experiência prática muito real, muito intensa, de tudo aquilo que a gente vem vendo sobre boas práticas de gestão, sobre boas práticas de cooperação, de coletividade. Foi uma oportunidade grande, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia o que seria o dia da manhã, então, assim, ou a gente fazia agora, bem feito, né, de acordo como a gente acredita que deva ser feito, ou a gente não ia ter nenhum tipo de propriedade do que seria o dia da manhã. Foi uma experiência bem interessante esse diálogo com esses parceiros. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, também da oferta de locais também, para que as pessoas possam se hospedar. O Sesc também possui alguns desses espaços pelo Estado, né? Exatamente. Como é que eles se integram nesse processo? Porque vocês têm feito também investimentos para ampliar a acessibilidade desses espaços, então, de que forma eles também se integram nessa paisagem que vocês estão divulgando ou estimulando que as pessoas conheçam e possam interagir? Nós, inclusive, internamente, a nossa área de turismo, nós chamamos de turismo social e hotelaria. Nós entendemos que está dentro de um único e grande segmento. Nós temos hoje 4 hotéis, estamos ampliando, na verdade, avaliando a possibilidade de ampliação. Nós temos o Hotel Sesc Nova Friburgo, nós temos um hotel em Petrópolis, em Nogueira, em Teresópolis, que é o Sesc Alpina, e o Hotel Sesc Copacabana, que fica a 1 quadra da praia de Copacabana. Assim como todos os nossos serviços, os preços são acessíveis e diferenciados para o trabalhador do comércio, bens e serviços e seus dependentes. E a gente faz um trabalho integrado. Por quê? Nós temos esses hotéis em 4 municípios do Rio, e nós temos hotéis em todos os outros municípios do Rio de Janeiro, hotéis e pousadas. Então, dentro desse trabalho que a gente preconiza, nos nossos hotéis, nós recebemos a nossa população, nós recebemos o nosso público, nós entregamos para ele uma experiência diferenciada, uma experiência única. Tanto é que todos os nossos hotéis foram reconhecidos com o selo TripAdvisor, né, eleito entre os 10% de hotéis mais bem votados e mais qualificados pelos seus clientes no planeta. Então, nós temos esse selo TripAdvisor por mais um ano seguido. Alguns dos hotéis, inclusive Nogueira, por exemplo, você passa o dia inteiro lá, porque nós temos campus, ginásio, piscina, atividades verdes, sustentabilidade, uma área cultural. E nesses hotéis, inclusive, você tem pensão completa, almoço, café da manhã e jantar. E temos hotéis como o de Copacabana, por exemplo, que você tem um café da manhã e você tem depois toda uma programação para rodar a cidade do Rio de Janeiro, onde a gente entende que o Sesc ele não só está aqui para proporcionar uma experiência diferenciada para o comerciário, mas também para mobilizar o setor do comércio local. Então, é nesse sentido que a gente trabalha com a nossa hotelaria, para dar uma experiência diferenciada para o nosso público. O público trabalhador do comércio merece uma experiência diferenciada, ele merece ter condições de compra, né, de uma ação de lazer, de uma oportunidade de lazer em um hotel de alta qualidade. E não só o nosso comerciário merece essa experiência, como o comércio do nosso entorno também merece cada vez mais ter frutos, ter o seu comércio mobilizado, para que todo mundo possa sair ganhando. A gente está literalmente num jogo onde todo mundo precisa sair ganhando.
A gente falou aqui, né, do atendimento, da forma do enfoque nas políticas públicas e na interseção com outras instituições que podem apoiar, e principalmente na demonstração do valor do turismo como atividade, por ela potencializar as demais que estão no entorno, né, e que, na verdade, alimentam todo o setor de comércio e serviços que a gente tem no nosso estado. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre futuro. Fica aí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o diretor de programas sociais do SESC RJ, Fernando Alves, para falar sobre o turismo de proximidade, o papel do SESC nesse processo. Fernando, nos blocos anteriores a gente falou muito sobre de que forma projetos como o SESC na Estrada e o diálogo permanente com as diversas instituições permite que a gente tenha dados hoje para projetar esse futuro, essa retomada que vai acontecer aí com a massificação da vacinação. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é o diálogo do SESC RJ com o sistema, né, total, e se há uma conversa também com os outros estados e uma troca permanente. Esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, ele é bastante interessante, porque mostra a força do turismo, né, e a força do turismo social que a gente tem no país. O turismo já representou quase 10% do PIB nacional, né, então, assim, e dentro de 10% da força do PIB, a gente tinha visto que o turismo ainda tinha um potencial gigantesco para crescimento. Então, para a gente ter uma noção do que a gente ainda tem ainda para fazer. Nesse momento agora de pandemia e de avanço de vacinação, a gente começa a ver alguns lugares já, algumas mobilizações dentro do setor turístico para retomada. A gente avaliou primeiro os nossos clientes, né? O que o nosso cliente está querendo. A gente tem aí majoritariamente, dentro de vários perfis, pessoas que talvez ainda vão continuar com um pouquinho de medo e vão precisar continuar em casa, e aí elas vão buscar o turismo virtual, elas vão buscar os conteúdos, elas vão buscar as formas de entretenimento histórico-cultural do turismo dentro do seu ambiente de casa, dentro do seu celular, dentro do seu computador. Tem aquelas que vão abordar, e muito, a gente acredita muito no público de proximidade, aquela que vai começar a sair, mas dentro ainda de um cenário de segurança, né, onde ela tem ainda uma confiança e uma proximidade da sua casa, para ela poder experimentar. E a gente sabe que a gente tem um público que está ansiosíssimo para sair, que está assim, já querendo, já com a mala já está pronta, já está com a mochila nas costas, já está aguardando aí a segunda dose da vacina e passar alguns dias para poder já pegar aí o seu ônibus, seu carro, seu avião e ganhar o mundo novamente. Nesse sentido, e como a gente já tem reparado que algumas ações já voltaram, já começaram a acontecer, a gente já está, por exemplo, se planejando para começar a fazer o tour a pé, né, com distanciamento, as pessoas com máscara, pequenas distâncias. A gente tem começado a observar algumas ações onde ônibus de turismo, agora ônibus de turismo cada vez mais abertos, né? A gente tem aquele ônibus tradicionalíssimo que a gente vê lá, né, em Londres, os ônibus abertos. A gente já tinha isso aqui no Brasil, a gente já tinha isso aqui no Rio de Janeiro. Talvez essa tendência tenda a se ampliar, né, os ônibus abertos. Então, você tem espaçamento, você tem distanciamento, você tem os protocolos e você ainda tem um ambiente aberto. E nesse sentido, dessas pequenas possibilidades que começam a surgir, a gente já está começando a ser contactado por SESCs de todos os estados, né? A gente tem algumas regiões que não, assim, para elas não existe o turismo sem o Rio de Janeiro, para elas assim, não tem como atender o público delas se não tiver o Rio de Janeiro no roteiro. Então já começa a se pensar esses modelos de excursões e passeios dentro de pequenos cenários. A gente precisa entender que por mais que o nível de segurança ainda seja oscilante, a gente tem que ter gente pensando no turismo digital, virtual, a gente tem que ter pensando no turismo de proximidade com pequenas ações, mas a gente precisa também ter gente pensando em viagens de avião, em viagens para outros estados, em viagens para outros locais mais distantes. E a gente fala muito do embasamento científico. O embasamento científico é a nossa base de trabalho e ele é feito muito em cima de experimentações, né, e coletas de aprendizados com aquelas experimentações. Então, a gente tem aí já, sim, SESCs de várias regiões do Brasil. Existe um contato, existe um canal de contato entre os SESCs de todos os estados. O SESC está presente em todos os estados do Brasil. Então, existe esse canal de contato, existe esse diálogo das possibilidades, e o pessoal está de olho no Rio de Janeiro. O pessoal está querendo saber, e aí, podemos ir para passear a pé?
podemos ir para rodar municípios aí dentro, podemos ir prevendo ônibus, enfim. Está sendo um diálogo bem interessante, o cenário está bem... A gente sabe que está difícil, a gente sabe que está difícil para a cadeia do comércio, a gente sabe que está difícil para o comerciante, a gente sabe que está difícil para o trabalhador que está com o seu trabalho também, seu emprego em risco, mas esse movimento coletivo, esse movimento de esperança, ele também, a gente entende que está trazendo aí bons frutos para a gente. Tem um ponto interessante, né? Nessa perspectiva de entender o que está acontecendo, a experiência tem ganhado muito espaço. E para que a gente tenha boas experiências, a gente precisa também ter uma boa capacitação. Como é que também ocorre a parceria, né, com o Senac e a formação desse público de atendimento para conhecer e entender o que espera esse turista que chega à cidade, que chega àquele local? Perfeito. Quando a gente teve alguns diálogos aqui, muitos diálogos aqui internamente, SESC, Senac e Sebrae, para entender as necessidades da cadeia produtiva econômica e das pessoas que trabalham no segmento. E a riqueza é impressionante, né? Desde o guia turístico, que ele precisa entender, que ele precisa divulgar um pouco melhor o trabalho dele, ele precisa não só conhecer a parte técnica turística que ele já tem, que é a grande riqueza, o grande ativo que ele tem. Ele precisa entender um pouco também de trabalho autônomo, ele precisa entender um pouco também de divulgação do trabalho dele. As recepções dos hotéis, elas precisavam estar muito bem preparadas para atender aos novos protocolos, a um novo modelo de experiência que não tinha precedente, né? Então, eram experiências muito novas. O comerciante local daquela região que tem um atrativo turístico, ele precisava entender cada vez mais sobre liquidez de caixa, sobre gestão administrativa e financeira, para que dentro do momento de crise desse ele tenha condições um pouco melhores de pelo menos sobreviver até que o mercado comece a voltar. Então foram vários segmentos, foram várias gamas de necessidades de capacitação e qualificação. Nesse sentido foram dados vários cursos gratuitos, nesse sentido foram dados vários workshops, várias oficinas. Foi uma mobilização muito interessante, muito positiva, porque você viu realmente que o Brasil, dentro da sua riqueza, dentro da sua criatividade, dentro do seu espírito de empreendedorismo, a educação ela é uma necessidade extrema em todos os segmentos. Quando a gente fala de educação, a gente não fala só de educação formal, né? Educação empresarial, educação comercial, educação financeira, educação administrativa, educação de comunicação. Então, todos os segmentos, a educação formal e informal, ela é uma necessidade extrema, ela precisa estar presente diariamente no nosso dia a dia. E essas ações de qualificação e capacitação, elas não, falando como SESC, Sebrae e Senac, elas não foram pontuais em função de uma crise de pandemia. Elas são e todas precisam ser contínuas, porque esses aprendizados estão diretos. E teve uma questão também muito interessante, né, que durante esse processo, que foi justamente o papel da digitalização. Na verdade, as tecnologias são um apoio aí para garantir a segurança de quem está tendo essa experiência com o turismo. Então, houve também uma necessidade de investimento por parte da hotelaria nessa questão das reservas, etc. Você começar a ter mais instrumentos para poder garantir um serviço à distância seguro para quem está querendo partir para uma experiência prática e local, né? Perfeito, com certeza. Todo mundo agora teve que se tornar virtual, né? A gente teve boas experiências aqui, inclusive, contrariando o que algumas estatísticas tentavam prever anteriormente. Em algumas das nossas lives, em algumas das nossas ações virtuais, agora durante a pandemia, nós tivemos pessoas de 92, 93 anos assistindo e interagindo com a gente, né? Então, nessa digitalização em larga escala do planeta e da sociedade, não tem mais essa questão de perfil. Todo mundo está ali na telinha ali buscando ter uma boa experiência. Fernando, muito obrigada por ter aceitado o convite, participar e trazer aí o projeto do Sesc na Estrada, que a gente espera poder se multiplicar e para além das 26 já previstas, a gente poder ter um retrato da diversidade cultural, turística que o Estado do Rio de Janeiro oferece, não só aos seus cidadãos, mas também a todo o Brasil e, enfim, que isso também possa se replicar como uma experiência que o cidadão tenha na sua própria cidade, né? A gente poder experimentar tantas coisas que a gente sequer sabe que tem ali no bairro vizinho. Para quem ficou aqui com a gente, só um aviso, esse programa também está disponível nas plataformas de áudio, então você buscar pelo podcast Quero Discutir Meu Estado, vai poder ouvir um pouco do que a gente conversou aqui.
TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.